E aí galera, beleza? Madu aqui. Bem, eu tive fora um tempo do YouTube, mas eu tô de volta e dessa vez o meu objetivo é trazer uma série de vídeos introdutórios sobre Bitcoin, para quem deseja entender esse assunto desde o começo. E claro, eu tenho certeza que talvez você que esteja me assistindo já saiba do que eu vou falar por aqui, mas eu também sei que com certeza você tem um amigo ou um familiar que você gostaria que ele entendesse um pouco melhor sobre esse assunto, então manda esse vídeo para ele. E já aproveita, dá o like no vídeo e se inscreve no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Bem, mas então o vídeo de hoje é para a gente entender o que é uma criptomoeda. Quais as diferenças entre criptomoeda e ativos digitais? Existe diferença entre Bitcoin e criptomoeda? Algumas pessoas acreditam que não, outras acreditam que sim. Enfim, há controvérsias sobre isso e a gente vai entender um pouco melhor desse assunto hoje. A criptomoeda é uma moeda que utiliza a criptografia como mecanismo de segurança. Ela não existe na versão física, como o real, o dólar, então ela só existe no meio digital, no meio virtual. Por isso ela utiliza de criptografia como mecanismo de segurança. E ela também tem a função de ser descentralizada, ou seja, o meio de troca entre duas pessoas sem precisar de um intermediador no meio. No caso do real, por exemplo, que é a moeda que a gente usa no cotidiano, a gente tem o Banco Central, que intermedia todas as transações, os dados, as informações. E no caso de uma criptomoeda, não existe a presença do Banco Central, ou de uma empresa, ou de qualquer outro agente centralizador. Então, o principal objetivo da criptomoeda é ela ser teoricamente o meio de troca entre duas pessoas, seguro, porque utiliza criptografia, e também descentralizado, porque não vai precisar de um agente central para comandar tudo o que acontece dentro da rede. Hoje, diversas coisas que a gente usa no dia a dia utilizam criptografia, como o Gmail, como o WhatsApp. Então, utilizar a criptografia como mecanismo de segurança é super normal para a gente hoje que utiliza vários aplicativos pela internet. Mas então, o sentido da criptomoeda é esse, é ser um meio de troca entre duas pessoas, onde ela possui segurança por conta da criptografia e também é descentralizado, já que não tem um agente central. Só que dentro desse universo agora que a gente está vivendo de economia digital, de criptomoedas e afins, existe um termo que também é muito utilizado, que são os ativos digitais. E eles servem para designar qualquer ativo que é usado dentro do meio digital, do meio virtual, que pode ser usado como troca. Então hoje a gente tem também NFTs, DeFi, tokens, etc. E as próprias criptomoedas também podem ser consideradas ativos digitais. Vários desses ativos surgiram depois do Bitcoin e eles surgiram por diversos motivos e para atender a um número diverso de usuários e aplicações dentro do mundo digital que hoje é utilizado por todo mundo praticamente. Hoje a nossa vida ela está no digital e a nossa economia também. Então diversos tokens, outras criptomoedas, outros ativos surgiram para que fossem atendidas as necessidades das pessoas. Só que a gente entra numa parte polêmica agora, que é se esses ativos de fato valem a pena, se eles de fato são seguros e descentralizados, igual o Bitcoin, por exemplo. Essa é a parte mais polêmica do vídeo, eu acredito. Muitos bitcoiners, bitcoinheiros, entusiastas de Bitcoin não gostam de comparar o Bitcoin com criptomoeda. Embora, teoricamente, o Bitcoin de fato seja uma criptomoeda porque ele é descentralizado e utiliza criptografia como mecanismo de segurança, diversas outras moedas surgiram depois do Bitcoin, as que a gente chama de altcoins. Elas têm esse nome porque alt vem de alternativa e coin vem de moeda, então seria moeda alternativa. Elas surgiram depois do Bitcoin para tentar resolver, entre aspas, problemas do Bitcoin ou para alterar coisas no protocolo que as pessoas não queriam, não aprovavam no Bitcoin e queriam mudar.
Então surgiram aí diversas outras moedas, né, diversas outras criptomoedas, só que elas mudaram conceitos que são muito essenciais no Bitcoin, onde elas não conseguiram repetir esses conceitos, que são imutabilidade, escassez e descentralização, obviamente. A gente vai entender um pouco melhor sobre esses conceitos mais à frente, só que muitas das moedas que surgiram depois, elas não conseguiram replicar isso igual o Bitcoin fez, porque afinal o Bitcoin é único, né? Então, as moedas que vieram depois, as criptomoedas, elas possuem um agente centralizador, elas possuem uma empresa ou um membro que faz parte e que representa aquele projeto, que representa aquela moeda, e isso acaba gerando um fator centralizador dentro do projeto, diferentemente do que aconteceu com o Bitcoin, por exemplo, porque o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, ninguém sabe quem é esse cara, não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, e ele simplesmente saiu do mapa, então ele não tem nenhum poder de decisão dentro do Bitcoin hoje, por exemplo. Além disso, o Bitcoin é imutável. O Bitcoin, ele sofre atualizações do protocolo porque ele é um software, né? Ele é como se fosse o aplicativo do Instagram que sempre está atualizando para apresentar melhorias para o usuário. Então o Bitcoin faz isso. Só que, por exemplo, o Instagram é um aplicativo de mídia. E se ele simplesmente deixar de ser um aplicativo de mídia e se tornar somente um aplicativo de mensagem, ele vai mudar completamente o sentido do porquê ele existe. O Bitcoin não faz isso, ele não muda o sentido do porquê ele existe, ele tem características que são imutáveis. E existem outras moedas, como Ethereum, por exemplo, que é uma outra criptomoeda, que vem mudando coisas no seu protocolo que fazem com que ela se torne diferente. Então, as moedas, assim, para você ter uma moeda, para ela ser utilizada, por exemplo, como uma reserva de valor, que hoje é uma das formas que o Bitcoin é mais utilizado, ela precisa ter características imutáveis. E muitas das outras criptomoedas, muitas das altcoins que surgiram depois, elas não possuem essa característica imutável. Por quê? Pelo fato de elas não serem completamente descentralizadas, as pessoas que estão por trás daquele projeto, que estão por trás daquele protocolo, podem facilmente mudar as características da moeda e fazê-la perder a sua essência, por exemplo. Então, é por causa disso e diversos outros fatores que a gente vai entendendo ao longo dos próximos vídeos que o Bitcoin é único e muitas pessoas, muitos entusiastas de Bitcoin não gostam de comparar ele com criptomoeda. Então, quando você fala criptomoeda e fala, o Bitcoin é uma criptomoeda, tem muitos entusiastas aí de Bitcoin que ficam um pouco incomodados. Então, eles preferem separar, eles preferem falar Bitcoin para Bitcoin e altcoins para as outras criptomoedas. Mas e o porquê que o Bitcoin é tão diferente, ele é tão único, ele é tão soberano? Obviamente, eu vou te explicar o porquê de tudo isso, mas vai ficar para os nossos próximos vídeos. Então, eu te espero lá. Espera um pouco, baby, abri o white paper. Fica difícil de enxergar com os meus olhos de laser. Eu sou um cypherpunk, eu tô de Nike Dunk.